Pessoal, em 2 dias de combate no norte das suas fronteiras, Israel já torrou pelo menos US$ 1 bilhão. Isso não é pouca coisa, levando em consideração que Israel está passando por um momento de crise econômica gravíssima mediante a guerra que tem desenvolvido contra a resistência nacional palestina e também agora, mais abertamente, contra o Líbano. E vale a pena a gente destacar aqui que, aparentemente, o ministro das Finanças de Israel, Smotrich, ele não tem nenhuma vergonha em afirmar que está, de fato, torrando todo esse dinheiro. Ele já afirmou que já foi gasto mais de quase 70 bilhões de dólares durante esse período de guerra. E, aparentemente, Israel não tem vergonha alguma de utilizar ali da sua crise econômica para poder, na verdade, se afundar ainda mais nela. Isso mostra, na verdade, todo o desespero que Israel está passando nesse momento, toda a situação desesperadora que se encontra, uma vez que tem procurado abrir uma nova frente de guerra, uma frente de guerra que já enfrentou no passado e que saiu derrotado, assim como na faixa de Gaza tem sido derrotado também. E o fato de estar tendo um custo muito alto para manter essa guerra no norte significa que Israel não conseguirá repor ali os seus esforços, o seu efetivo de guerra, o seu contingente de guerra e mesmo o seu arsenal, que está sendo também todo ali torrado durante esse conflito, principalmente na faixa de Gaza, não será capaz de repor com muita facilidade. Imagina aí você torrar US$ 1 bilhão em menos de 2 dias. É bastante coisa. Lembremos aqui que, inclusive, Israel não está em guerra apenas 2 dias contra o Líbano. Israel está enfrentando essa guerra aí, está engendrando essa guerra de genocídio contra o povo palestino e agora se alastrado ao povo libanês há quase 12 meses. Então é muito mais do que 2 dias, muito mais do que Israel, inclusive, conseguirá manter se continuar nessa toada. Inclusive, as tropas terrestres israelenses atuarão em grande desvantagem no sul do Líbano. Como a gente faz menção de relembrar aqui, Israel lançou ataques em larga escala contra o Líbano recentemente, principalmente nessa última semana, causando o maior número diário de mortes de qualquer conflito desde 1982. E por que é tão grave esse ataque, né, que Israel tem feito, esse ataque terrorista que Israel tem feito contra os civis no Líbano? Porque isso demonstra, na verdade, todo um despreparo, um desespero de Israel mediante a guerra. Eles que se vangloriam de ser o exército melhor preparado do mundo, com grandes capacidades militares, grandes geringonças tecnológicas, apela para o assassinato de civis para tentar, de fato, ali obter qualquer tipo de vitória, ou mesmo se chegar aos seus planos. Inclusive, os comandantes militares israelenses não escondem que estão deliberadamente atingindo alvos civis como seu objetivo nessa guerra, seja em Gaza, seja no sul do Líbano e também na capital Beirute. Esse é o objetivo de Israel nesse momento. Israel tem como objetivo principal nesse momento, de fato, atacar esses civis no Líbano, inclusive como forma de também aumentar ali, de fazer escalar essa guerra regional, que já é uma realidade, numa guerra total, puxando ali para dentro dessa guerra os seus inimigos, sejam eles o Hezbollah de maneira mais aberta e frontal contra o Estado sionista de Israel, mas também um aliado poderoso ali da resistência anti-imperialista da região, que é o Estado iraniano. E o Irã já deixou muito claro que irá prestar toda sorte de apoio militar, de solidariedade militar, seja ao Hezbollah, seja ao povo palestino diante dessas agressões. E vale a gente mencionar isso aqui porque Israel, de fato, deliberadamente tem atingido esses alvos civis, inclusive utilizando, pessoal, de um argumento que a gente pode se recordar quando eles estavam alvejando civis, hospitais, residências na faixa de Gaza. Eles afirmam, em primeiro lugar, que tem bases militares, bem como estoque de armamentos do Hezbollah localizados em áreas residenciais. Essa é a mesma desculpa esfarrapada que a gente ouviu de Israel quando eles destruíram o complexo hospitalar de Al-Shifa e de Al-Ali na faixa de Gaza, no início do dilúvio de Al-Aqsa, no início da operação do dilúvio de Al-Aqsa. Israel afirma isso justamente para poder ganhar algum tipo de respaldo nas suas ações
contra alvos civis, tornando aí essas 5.000 pessoas feridas, esses quase 1.000 cidadãos libaneses feridos, em meros dados estatísticos de efeito colateral da guerra, quando, na verdade, não é efeito colateral coisa alguma. Eles não têm o intento ali, primário, de fato, causar uma desestabilização direta ao Hezbollah ao atingir alvos do Hezbollah. Eles tentam fazer isso, isso é uma coisa evidente, nós já analisamos aqui, é por isso que eles têm assassinado militares, é por isso que eles têm feito esses atentados terroristas, mas um dos pontos que a gente precisa chamar a atenção aqui é que eles tentam fazer com que a percepção pública sobre o que está acontecendo ali na Palestina trate o que está acontecendo não como crime de guerra, mas como mero efeito colateral. Então, eles atingem esses civis, tentando também causar ali mais fúria, enfurecer ainda mais o Hezbollah e mesmo a população libanesa que tem aderido ou tem apoiado as ações da resistência nacional palestina e as ações da resistência anti-imperialista e anti-sionista do Líbano, fazer com que essa fúria se converta ali qualitativamente num ataque direto a Israel e assim parecer perante a opinião pública internacional como um coitado que foi atacado por essas forças da resistência. E isso não vai acontecer, porque o mundo inteiro tem se colocado ao lado do povo palestino e vê que esse é o plano de Israel, vê que Israel está, de fato, deliberadamente alvejando os civis, tem deliberadamente atacado os povos oprimidos da região do Levante, nesse intuito de escalar essa guerra contra os outros países, tornar essa guerra que já é regional, já é um fato consumado de que ela se regionalizou, para uma guerra total no Oriente Médio. Israel, apesar de cometer ações muito estúpidas e imprudentes, também não é de todo burro. Ele faz isso porque sabe muito bem que abrindo essa frente de guerra de maneira mais ampla no Oriente Médio, a chance ali dos Estados Unidos aderir a essa guerra, fornecer mais apoio logístico, mais apoio material e mesmo contingente de homens e mulheres em solo para Israel é muito maior. E é importante a gente revelar isso aqui, é importante a gente analisar isso aqui, porque mostra aí como Israel tem operado de maneira desesperada, de maneira bastante estúpida no terreno da guerra, e acha que, de fato, as organizações da resistência ali na região vão cair nessa emboscada mesmo, né, que Israel tem feito, que é, de fato, cometer esses crimes de guerra. Lembremos aqui também, pessoal, que o Hezbollah há décadas tem armazenado os seus mísseis, os seus equipamentos militares e de tecnologia em labirintos de sistemas de túneis subterrâneos, impenetráveis por Israel. Tal como, inclusive, um espectador perguntou numa das nossas últimas lives se o Hezbollah também operava por sistema de túneis, assim como o Hamas opera na faixa de Gaza. E sim, o Hezbollah opera a partir da guerra de túneis, tem túneis ali como meio também de se proteger e como meio de armazenar, meio, enfim, de operar a sua própria guerra. E essa é uma prática muito comum ali no que a gente pode observar da própria história de luta dos povos oprimidos a nível internacional. Então é muito importante isso também, porque mostra ali uma precisão também do Hezbollah e das organizações da resistência em saber como lidar no terreno da guerra diante das adversidades. Sabendo que Israel tem um poderio de bombas, de conseguir bombardear, como a gente tem assistido nesses últimos meses, os túneis se tornam ainda mais necessários nesse momento. Pessoal, além disso, Israel, lembramos aqui, ocupa atualmente, ilegalmente, 2 porções do território libanês, violando as leis internacionais. Em 1981, Israel chegou a anexar uma área das colinas de Golã, incluindo as fazendas de Sheba, em violação também ao direito internacional e principalmente à soberania nacional do povo libanês, o que inclusive levou à Resolução 497 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que considerou essa ocupação do Estado sionista de Israel na região como uma ocupação ilegal. Além disso, lembramos aqui que foi a partir dessa anexação que Israel invadiu o Líbano em 1982, sob o pretexto de que a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que hoje, inclusive, abrindo parênteses aqui,
As organizações da resistência nacional palestina, principalmente o Hamas, têm feito um esforço de colocar, de reconstituir a OLP de maneira que ela seja ali, de fato, a ponta de lança para poder reconquistar os territórios palestinos. E, voltando aqui, fechando parênteses, Israel invadiu o Líbano sob esse pretexto de que a OLP era uma organização terrorista que estava disparando projéteis e atirando contra Israel. É mais ou menos a mesma justificativa que Israel busca hoje para enquadrar as demais organizações que compõem a resistência ali na região. Durante a guerra de 1982, Israel invadiu o Líbano, assassinou cerca de 20 mil libaneses e palestinos, e a maioria deles eram civis. Então a gente vê aí uma repetição histórica de uma tática de Israel de alvejar civis. É algo que a gente está assistindo de maneira televisionada na faixa de Gaza. São mais de 41 mil palestinos assassinados, pelo menos aqueles que foram computados, né, que tiveram ali parte da contagem, porque há ainda pessoas que estão sob os escombros, então esse número pode ser muito maior. Então a gente vê que é sim uma forma de guerra, uma forma criminosa de guerra que Israel perpetra, não só de agora, mas desde sempre, contra todos os povos ali da região, não somente contra os palestinos, mas também contra libaneses e contra sírios, de assassinar civis, e ainda que fossem alvos militares da resistência, Israel mesmo assim não teria nenhum tipo de legitimidade, mesmo se tratando de um conflito, né, se tratando de um combate entre duas forças militares, ainda assim não teria nenhum tipo de respaldo ou de legitimidade, porque se trata de um Estado colonial, de um Estado que aplica ali a ocupação dos territórios palestinos e alheios também, e que, mediante isso, promove a repressão e a opressão desses povos, a subjugação desses povos. Portanto, nada do que Israel faz se torna justo ou justificável. E aí lembremos aqui o porquê, e analisemos também o porquê que essa retomada dessa tática de guerra criminosa de Israel, que ele implementou em larga escala nesses últimos meses na faixa de Gaza, fazer isso hoje no Líbano, o porquê que isso representa uma forma estúpida de lidar com essas derrotas militares. No ano de 2000, pessoal, só para a gente recordar aqui também, os ataques da resistência do Hezbollah tornaram a ocupação israelense tão custosa, como a gente já iniciou aqui a nossa análise falando, eles em 2 dias torraram mais de $1 bilhão, o Hezbollah vai ser capaz, hoje mesmo, assim como no ano 2000, de tornar mais custoso ainda essa ocupação israelense, que eles foram aí obrigados a recuar no ano de 2000. E aí o que aconteceu no ano de 2006? O Hezbollah lançou um ataque transfronteiriço que matou e sequestrou soldados israelenses com o objetivo de libertar prisioneiros políticos libaneses e palestinos, o que levou a uma guerra e à invasão terrestre israelense no território libanês. Só que naquele momento, pessoal, o que Israel não contava com abrir essa frente de guerra total terrestre, apelando ali para toda sorte de crime de guerra contra o povo libanês, é que o Hezbollah, sendo naquele momento uma força pequena, não tinha muitos efetivos militares, não tinha um contingente como tem agora, nem mesmo o armamento que tem agora, o Hezbollah, sendo uma força pequena, naquele momento conseguiu expulsar Israel. Israel saiu do território libanês totalmente escorraçado e humilhado. Portanto, o que a gente saca como lição desse grande feito histórico que aconteceu em 2006 e que também foi repetido pela resistência nacional palestina, pelo Hamas, na faixa de Gaza em 2006, com a expulsão do Estado sionista de Israel desses territórios? Que da ocupação sionista foi inevitável surgir grupos de resistência como o Hezbollah. E se hoje esses grupos já estão conformados, já estão consolidados, hoje eles não irão ali surgir novos grupos, né? Não surgirão novos grupos porque eles já existem e já têm dado sua justa resposta. Mas o que irá acontecer é que, mediante essa guerra, o que vai acontecer ali em relação ao Estado sionista de Israel é que é inevitável que esses grupos que já estão conformados, eles deem um salto de qualidade e converta essa qualidade em quantidade e seja capaz ali também de dar uma justa derrota ao Estado sionista de Israel. Portanto, a cada rodada de agressões que o Estado sionista de Israel faz contra os povos oprimidos do Levante, ele só produziu, isso historicamente está comprovado, só produziu como resultado
uma humilhação ímpar. Então, esses povos que são subjugados, que são subestimados militarmente por Israel, esses que têm pouco armamento em comparação ou armamento de menor tecnologia, em algum momento, ou tiveram equipamentos de menor tecnologia, foram capazes com o que tinham e principalmente, não se tratando ali de armamento, mas principalmente de uma determinação revolucionária e de resistência, foram capazes de impor essa derrota. Por isso que aqui nas nossas análises do jornal Nova Democracia, nós fazemos questão de dizer que o que importa no terreno de uma guerra justa contra uma guerra injusta, ou seja, do lado da resistência contra o lado do invasor, o que importa ali para se ganhar a guerra não é se tem milhares de armamentos, se tem muito dinheiro para torrar nessa guerra, e sim a determinação de homens e mulheres compromissados em libertar os seus territórios, em libertar o seu povo oprimido. Essa é uma máxima da luta dos povos oprimidos há décadas, há séculos, e isso tem sido visto por todos, né, ao redor do mundo inteiro, com o que tem sido desenvolvido na Palestina.